Início tela preta, Letícia em off. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite para participar do terceiro de Tradi. São espaços como esse em que a gente pode discutir a tradução no âmbito da acessibilidade cultural ou a acessibilidade cultural no âmbito da tradução, que se tornam cada vez mais importantes. Vocês não se preocupem que não é nenhuma falha técnica, tá? É a minha câmera que está desligada. É assim, bem assim, desse jeito que pessoas com deficiência visual têm acesso a eventos culturais ou pedagógicos, esportivos, etc. Eventos em que a imagem é profundamente relevante, mesmo quando o conteúdo principal fica restrito à fala, como é o caso dessa palestra. Um exemplo bem concreto. Eu sou branca, estatura mediana, tenho cabelos castanhos com vários fios grisalhos, ondulados, um pouquinho abaixo dos ombros. Meus cabelos estão presos num meio rabo de cavalo, com exceção de uma mechinha teimosa que fica caindo no rosto de quando em quando. Eu tenho testa larga, sobrancelhas espessas, olhos miúdos, castanhos, nariz grande, redondo, boca pequena de lábios carnudos. Uso óculos de armação preta, com lentes que, dependendo como a luz incide, as lentes ganham reflexos azuis, às vezes cor-de-rosa, depende da iluminação. Eu estou usando um blusão de gola alta com três cores de linhas de linha mescladas, marrom, branco e turquesa. Ao fundo eu tenho uma porta de madeira, né, que está à esquerda, no fundo à esquerda, e à direita tem um nicho com parede branca, livros pelo chão, bichinhos de pelúcia no cantinho e na parede alguns adesivos de carrinhos. Alguns de vocês talvez me conheçam e nesse momento vocês estejam checando essas informações nas suas memórias sobre mim. Outros talvez estejam conseguindo construir uma imagem mental mais ou menos precisa. Outros ainda não vão criar imagem nenhuma, mas vão fazer uso dessas informações que eu passei para chegar a algumas conclusões que nem sempre são conscientes, mas que vão dar um contexto para toda a minha fala. A minha imagem, assim como a minha voz, revela quem eu sou. Revela também escolhas, como eu me visto, em que lugar eu escolhi gravar. E essas escolhas podem gerar maior ou menor empatia com cada um de vocês. E isso faz toda a diferença na maneira como vai se desenhar a relação entre a gente ao longo dos próximos minutos. Em seguida eu vou abrir a câmera, tá? Mas antes disso, o que eu queria é que vocês tentassem tornar consciente esse processo, como esse processo funciona para cada um de vocês. Ok? Então, olá, tudo bom? Agora com imagem, vocês agora têm acesso à imagem, ou não, né? Se vocês forem pessoas com deficiência visual, vocês vão continuar sem informações essenciais. Como são os meus gestos, meus trejeitos, minhas expressões, né? Se eu disser algo e negar o que eu estou dizendo com uma piscadinha de olho e um sorriso, e se eu projetar uma foto, se eu exibir um vídeo, se eu colocar o meu contato escrito na tela, vocês não terão acesso a essa informação. É por isso que existe a audiodescrição. A audiodescrição existe para que esses elementos todos sejam narrados e as pessoas que não estão tendo acesso à imagem, seja porque têm deficiência visual, seja porque estão ocupadas
o olhar ocupado em outras coisas, talvez dirigindo, possam ter acesso a essas informações e possam se envolver com essas imagens. Vocês vão ver que de vez em quando, tá, eu vou puxar o olhar assim pro ladinho, porque eu tenho uma cola aqui enquanto eu tô falando. Então, antes da gente ir adiante, eu só queria comentar que eu tô gravando esse vídeo em casa. Eu não tenho grandes habilidades técnicas, melhor, eu não tenho nenhuma habilidade técnica, e é o meu celular que decide por quanto tempo eu posso gravar, vocês entendem? Então vocês vão perceber que esse vídeo vai ser abruptamente interrompido algumas vezes, tá? Que é o celular que dita as regras aqui em casa. Então eu vou sempre dando sequência, mas vocês vão perceber então ao longo do vídeo essas interrupções. A audiodescrição é tão antiga quanto a cegueira, tá? As pessoas cegas, elas sempre contaram com o suporte de pessoas que enxergam para saber o que está acontecendo na rua, para saber qual a fruta que está madura, para saber como é o ambiente, tá? As ilustrações de livros. O que acontece é que de algum tempo para cá se começou a criar uma profissionalização desse contar o que se está vendo. Essa profissionalização tem como objetivo a inclusão das pessoas com deficiência visual, tá, nos mais diversos ambientes, em especial culturais e pedagógicos. Gera autonomia, isso é muito importante, tá? A acessibilidade através da audiodescrição gera autonomia para esses espectadores ou visitantes ou alunos com deficiência visual. Eles deixam de precisar que alguém os acompanhe, né? Alguém da família ou algum amigo. E o interessante disso é que gera um benefício também para essas pessoas, para os acompanhantes. Eu lembro, por exemplo, de uma situação em que um casal foi assistir um espetáculo, o rapaz era cego e a moça não, e ao final da sessão vieram falar comigo e a moça disse: foi incrível, porque foi a primeira vez que eu pude assistir a um espetáculo junto com ele, tranquilamente, sem estar preocupada se ele estava ou não conseguindo decifrar as imagens. Então a esposa naquele momento era esposa e não estava a serviço, né, não estava preocupada com o quanto o seu marido estava conseguindo usufruir. Eles estavam realmente participando daquele evento juntos. A audiodescrição vai se dividir basicamente em duas categorias, tá? A audiodescrição estática e a audiodescrição dinâmica. A audiodescrição estática vai se concentrar em fotografias, ilustrações, cartazes, né, esse tipo de material. E a audiodescrição, enfim, materiais que são estáticos, né? A audiodescrição dinâmica vai trabalhar com cinema, com teatro, com eventos. A maior diferença entre a audiodescrição estática e a dinâmica é que a audiodescrição dinâmica exige que a gente situe as inserções de audiodescrição, ou seja, aquilo que o audiodescritor vai dizer, nos espaços de silêncio entre falas, para não perturbar a fruição daquela obra, daquela produção, daquele evento. Então, se eu vou descrever uma foto, eu não preciso me ater ao tempo. Claro que eu tenho que ter bom senso, né, para não fazer uma descrição interminável, mas eu não tenho uma restrição concreta de tempo. Enquanto que na audiodescrição dinâmica, eu tenho essas balizas. Na verdade, eu tenho duas balizas importantes. Eu tenho os espaços de silêncio, mas mesmo num filme mudo, em que eu não... ele é todo em silêncio, eu ainda tenho outra restrição, que é o tempo de exibição de cada imagem.
A narração da audiodescrição vai precisar acompanhar o dinamismo da imagem, o ritmo, o tempo em que as imagens estão expostas. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo da audiodescrição para cinema. Tá? Vou trabalhar aqui então sobre a audiodescrição dinâmica, por ser mais desafiadora. Poderia falar de teatro, poderia falar de eventos, vou falar um pouco de cinema. Enfim, porque escolhi uma das categorias, né, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre como se desenvolve isso. É lógico que se eu vou fazer então para teatro, se eu vou fazer para um evento, haverão variações nesse processo, certo? Mas o trabalho com o cinema pode nos oferecer uma base para pensar sobre o processo da audiodescrição. O que eu vou falar agora com vocês, então, é o que seria o processo ideal. Né? Muitas vezes a gente tem prazos apertados, restrições de tempo ou exigências diferentes, porque cada filme é diferente um do outro, então o processo sempre vai sofrer adaptações. Mas o processo ideal seria o seguinte. Vou dar um passo atrás e vou falar primeiro sobre quem vai trabalhar ao longo desse processo, tá? Quem são os envolvidos numa equipe de audiodescrição. Em geral, as pessoas ouvem falar sobre o audiodescritor. Não existe o audiodescritor. Tá? A gente trabalha em equipe. Nessa equipe a gente tem pelo menos 4 funções. Não necessariamente 4 pessoas, uma mesma pessoa por vezes dobra funções, mas são 4 funções. Tá? A gente tem o roteirista, que é a pessoa que vai desenvolver o texto, né? Realmente a tradução da imagem, vai fazer a tradução da imagem para o texto que virá a ser narrado. Essa tradução já precisa ser pensada, tendo em mente que aquilo vai ser narrado, que aquilo tem que caber naqueles espaços, naquele tempo. Então esse é o audiodescritor roteirista. A gente vai ter o audiodescritor narrador, que é aquele que vai para o estúdio gravar, dar voz a esse texto. Essas são as funções que em geral podem dobrar. Tá? A gente pode ter um mesmo profissional fazendo roteiro e narração. Depois a gente tem o audiodescritor consultor. Tá? O audiodescritor consultor é um profissional de audiodescrição com deficiência visual. A participação dele é absolutamente fundamental, porque é ele que vai orientar o roteirista e o narrador para que realmente se atinja o imaginário do público com deficiência visual. E a gente vai ter o técnico de áudio, a pessoa responsável por fazer a gravação e a edição desse material. Tá? Então a gente vai trabalhar com essas 4 funções. Ao processo, então. Num primeiro momento, vou pegar minha cola para não esquecer nada. No primeiro momento a gente faz a audição do filme. Tá? Normalmente de olhos fechados ou com o monitor desligado. Por quê? Porque ouvir o filme simplesmente, sem acesso à imagem, nos dá a noção do que pode ser compreendido sem as imagens. Como uma pessoa que está assistindo aquele filme sem as imagens, no caso o espectador com deficiência visual, o que ele consegue entender através do próprio filme, sem qualquer interferência da audiodescrição. O que eu chamo de entender tem vários níveis, tá? Desde realmente entender as informações, compreender a cena, até mesmo o que ele sente. Às vezes a gente não está entendendo, fecha o olho para assistir o filme e não está entendendo o que está acontecendo, mas é levado pelas vozes, pelo tom das vozes ou pela trilha, para uma sensação de tristeza ou para uma sensação de euforia. Isso também é relevante. Essa etapa da audição, ela pode ser feita pelo próprio roteirista ou pelo consultor ou pelo consultor. Tá? É bem interessante o processo em que o consultor assiste sem qualquer informação sobre as imagens e depois conversa com o roteirista sobre
o que ele pensou, o que ele sentiu, quais as informações que ele captou, quais os pontos em que tinha uma lacuna muito grande, quais as vozes de personagem que se confundem. Olha, a voz do personagem tal e a voz do outro personagem são muito parecidas, eu não sei quando é um ou outro que está falando. Enfim, todas essas impressões, essas primeiras impressões, é muito interessante quando o consultor pode nos transmitir isso. No segundo momento, a gente assiste o filme, de preferência mais de uma vez, como espectador, não como audiodescritor. Por quê? Eu preciso ter minhas sensações de, nossa, aqui eu tomei um susto, aqui eu me emocionei, aqui é muito engraçado. Não de uma maneira racional, mas realmente com a experiência do filme, né? Com uma experiência de espectadora. Por quê? Porque depois, como roteirista, como narradora, eu vou querer levar o espectador com deficiência visual a passar por essa experiência. Então eu preciso realmente ter muito presente qual é a experiência. Não só qual é a informação, mas que experiência, que sensações, que impressões, que impulsos aquelas imagens devem gerar. Depois disso, então, a gente passa por um período de pesquisa. Por exemplo, se eu vou fazer uma audiodescrição de um filme sobre judô, eu vou ter que estudar judô, porque eu não entendo nada de judô. Eu vou pesquisar, então, quem são os atores, quem é o diretor, o que eles já fizeram, qual é a linguagem desse diretor, qual é o tema, e eu vou tentar me munir realmente de informações muito concretas sobre aquilo. Informações que me permitam entender, agora sim, mais profundamente do que um espectador, o que está acontecendo naquelas imagens. Depois sim começa a etapa de desenvolvimento do roteiro, em que eu vou escrever, eu vou elaborar o texto de descrição dessas imagens, tá? Um cuidado muito importante, além dos que eu já falei, de observar o tempo em que a imagem está acontecendo, de não sobrepor ao áudio, porque a ideia é que depois, quando a pessoa dá play no filme, na versão com audiodescrição, ela vá ouvir o filme no tempo normal dele. Enfim, o que a gente quer é que a pessoa com deficiência visual vá sentar ao lado do seu amigo, amiga sem deficiência visual, e eles possam assistir o filme juntos, o mesmo filme, ao mesmo tempo. A pessoa sem deficiência visual vai assistir ao filme, enfim, na tela do cinema, e a pessoa com deficiência visual vai assistir o filme na tela do cinema, ouvindo através de fones de ouvido a audiodescrição. Então, realmente colocando essas pessoas no mesmo ambiente, na mesma experiência. Tá? Essa é a nossa intenção. Para isso, o roteiro tem que estar realmente encaixado, bem encaixado naquele filme. Um outro cuidado que a gente vai precisar ter é em relação ao respeito à obra. E aí entra um trabalho de tradução muito intenso, porque a gente precisa definir o nosso vocabulário, a nossa construção de frase, o tom de voz da narração a partir da proposta da obra. Então a gente não imagina, por exemplo, que um filme do Van Damme vai ter uma audiodescrição parecida com um filme do Woody Allen. Cada filme vai exigir a nossa imersão naquela obra e esse trabalho que aí sim é muito aparentado com a arte, né? Ele não é só técnico, mas ele é muito sensível, ele exige um lado sensível por parte do audiodescritor de realmente mergulhar, né, no ambiente daquela obra. Uma vez desenvolvido o roteiro, ele vai para a consultoria. É esse momento em que a gente então compartilha esse roteiro com um profissional com deficiência visual. Tá? Em geral, os consultores não são simplesmente pessoas com deficiência visual, são profissionais com deficiência visual, são pessoas que têm formação como audiodescritores. Tá?
Das nossas conversas, vai depender o ajuste desse texto ao imaginário da pessoa com deficiência visual. Para isso, o consultor, além de dominar a audiodescrição e além de ter a sua experiência própria como pessoa com deficiência visual, precisa ter um contato muito grande com outras pessoas com deficiência visual, porque ele não pode se deixar levar pelo gosto pessoal. Tem, por exemplo, consultores que, como usuários da audiodescrição, gostam de descrições muito detalhadas, outros gostam de poucos detalhes e mais agilidade. Cada consultor tem as suas referências, então eu posso entender tudo de super-herói ou posso não entender nada de super-herói, então eu não posso vou fazer audiodescrição num filme de super-heróis, eu não posso tomar como referência o fato de eu, consultor, entender tudo de super-heróis. Eu preciso pensar de uma maneira mais universal. Na verdade, é um universal que não existe, porque as pessoas com deficiência visual são pessoas, são indivíduos, e cada uma delas tem a sua experiência de mundo, mas a gente tenta pensar junto com o consultor. O consultor precisa dessa habilidade de pensar não só na sua própria experiência, mas de uma maneira mais ampla, mais abrangente. Depois da consultoria, como é feita essa consultoria, né? Em geral, a gente passa o roteiro para o consultor. Se for possível, faz uma gravação prévia dessa audiodescrição, já passa para ele alguma coisa em áudio, para que ele possa ouvir, ler isso com calma, avaliar, propor sugestões. A gente marca então uma reunião, pode ser presencial, pode ser virtual, e a gente discute cada uma das inserções, até chegar então na versão definitiva. É um momento muito trabalhoso, um processo muito lento, porque a gente busca... não existe aqui uma hierarquia, não é o roteirista que está vendo que tem... né, não é a opção do roteirista, que é quem está vendo a imagem, que tem preponderância, nem a leitura da pessoa com deficiência visual por ser o representante de alguma maneira do usuário. Então, continuando depois de mais uma interrupção intempestiva, é a partir dessa relação, desse relacionamento entre o consultor e o roteirista que vai se chegar ao texto final. O que a gente tem aqui, então, é evidentemente uma coautoria, né? Ainda que isso seja feito em 2 etapas, o que o roteirista vai fazer no primeiro momento é um esboço, é uma primeira versão do roteiro. E isso só é finalizado, então, junto com o consultor. Depois da consultoria, a gente vai para o estúdio, para a gravação. Em geral, essa gravação, como eu disse antes, né, as pessoas podem dobrar papéis, eu posso ser roteirista e narradora, mas se não for uma mesma pessoa, é muito importante que o roteirista acompanhe esse trabalho e, de preferência, também o consultor estejam no estúdio, acompanhando a gravação. Porque, às vezes, no momento da gravação, ouvindo aquele texto mais uma vez, a gente percebe coisas que podem ou, inclusive, devem ser alteradas. Então, é importante ter a presença dos autores do texto. Porque não se pode querer que o narrador, que também tem que ser um profissional que entenda de audiodescrição, ele não está autorizado a mexer nesse texto por conta própria. A princípio, claro que isso é uma combinação dentro de cada equipe, né? E o que a gente faz é que a gente vai gravar, tem várias maneiras de gravar. A que a gente costuma preferir é assistindo ao filme. A gente coloca um monitor dentro do estúdio e o filme vai passando, a gente vai ouvindo pelos fones o áudio desse filme e já vai inserindo as falas na posição. Por quê? Se a gente grava só as falas para depois o editor encaixar, a gente vai ter isso de uma maneira um pouco mais fria. E o que a gente quer é que o espectador mergulhe naquela obra. Para que o espectador mergulhe na obra, a gente precisa conduzir ele para isso. E a melhor maneira de conduzir
é realmente fazendo com que essa voz esteja submersa no clima daquele filme. Então isso a gente consegue acompanhando, acompanhando a sequência do filme, se deixando envolver pelas falas dos atores, pela trilha sonora. Então a narração ela não é neutra nem inexpressiva, ela tem sim uma expressão, mas é uma expressão que busca muito mais ajudar a desenhar imagens, né, do que realmente ser uma voz de ator. A gente não está em nenhum momento competindo com a obra, ela precisa ser uma voz distanciada dessa obra, um tom de voz distanciado da obra, mas ao mesmo tempo nesse equilíbrio em que a gente é distanciado, mas ao mesmo tempo é imerso, né? Então isso exige uma sutileza muito grande por parte do narrador. Então no estúdio a gente grava dessa maneira, sempre com equipamento profissional, com isolamento de som, e depois isso vai para a edição. Então o editor vai ajustar esses textos que a gente gravou nos espaços de silêncio, de uma maneira bastante precisa. Claro, quando a gente está gravando, ouvindo, isso não é tão preciso, isso é aproximado, ele vai tornar isso bastante preciso, encaixar, dando respiros, percebendo também momentos em que aquilo encaixa melhor, né, respeitando muito o ritmo do filme. E por fim vai ser feita a mixagem, ou seja, a gente vai ter uma versão daquele filme com audiodescrição. Os volumes vão estar todos equilibrados, de maneira que isso fique muito agradável de ser ouvido. Existe aqui um cuidado técnico muito grande, muito necessário, porque o filme, quando é feito, né, para o espectador vidente, ele tem um cuidado muito grande em relação à iluminação, a captação das imagens, a fotografia, né, um cuidado artístico com isso, busca-se através dessas imagens envolver o espectador. O que a gente está fazendo através da audiodescrição é oferecer imagens, assim como a fotografia. Então a gente precisa oferecer para esse espectador que vai estar sendo usuário da audiodescrição o mesmo grau de qualidade que será oferecido para um espectador vidente, certo? Então por fim é feita uma revisão muito cuidadosa e é finalizado o trabalho, né? Então esse é o exemplo de uma audiodescrição, do processo de trabalho para audiodescrição para cinema. A gente falou antes, né, dessas duas categorias em que a gente tem audiodescrição estática e dinâmica. Existe uma outra subdivisão dentro da audiodescrição, que é a audiodescrição gravada, que é essa sobre a qual eu acabei de falar. A audiodescrição ao vivo, que é a audiodescrição feita, por exemplo, para espetáculos de teatro, para espetáculos de dança. São espetáculos nos quais a gente pode receber material com antecedência, o vídeo do ensaio, o vídeo do espetáculo, a gente pode acompanhar ensaios ou apresentações anteriores àquela em que vai ter audiodescrição, e escrever um roteiro da mesma maneira que a gente fez com o cinema. A diferença disso é que a nossa narração vai ser ao vivo. A gente vai se colocar dentro de uma cabine, com o mesmo equipamento de tradução simultânea, as pessoas vão receber os fones de ouvido, exatamente o mesmo equipamento, e a narração vai ser feita ao vivo. Por quê? Porque o espetáculo é vivo. A narração da audiodescrição também vai ter que ser viva. Nesse caso, o narrador tem autonomia para alterar o roteiro. Por quê? Porque o espetáculo está em constante mutação. Cada apresentação é sutilmente ou não tão sutilmente ou radicalmente diferente. Mudam os tempos, muda a participação da plateia, há imprevistos. Então a gente tem sim um roteiro estruturado, mas a narração precisa ser ao vivo e precisa ter liberdade, né, para manipular esse roteiro no momento em que ele está acontecendo, que ele está sendo locutado. E existe ainda a audiodescrição simultânea. A audiodescrição simultânea ela acontece em ocasiões em que não é possível preparar um roteiro antes. Por exemplo, em seminários, em palestras, em eventos esportivos. Um exemplo foi, a gente teve audiodescrição
na abertura das Olimpíadas, quando as Olimpíadas aconteceram aqui no Brasil. E toda a preparação disso é muito fechada, é muito secreta. Então os audiodescritores não tiveram acesso aos ensaios, eles tiveram acesso ao material, à proposta estética, enfim, eles puderam estudar a proposta, mas eles não puderam ver nada, assistir nada antes, eles não puderam fazer um roteiro. Tá? O mesmo acontece muitas vezes nos desfiles de escolas de samba. Não se tem acesso, não se sabe exatamente o que vai acontecer. Então, esses são exemplos de audiodescrição simultânea. Enfim, em função, né, de saber que muitos de vocês trabalham já como intérpretes de Libras, né, da tradução para a língua de sinais, inclusive em sala de aula, eu queria trazer um exemplo, então, de uma ocasião em que eu pude trabalhar fazendo audiodescrição simultânea em sala de aula, né? Isso é muito importante, isso tem que acontecer cada vez mais. A gente ainda não tem um profissional de audiodescrição concursado dentro das universidades, contratado pela universidade, enfim, atuando, assim como a gente, que bom, já tem os intérpretes de Libras. Então essa experiência, ela, para mim foi muito marcante, porque foi uma primeira contratação, ainda que objetivamente para um único semestre, uma única aluna, mas foi um primeiro passo nesse sentido. Então, eu vou colar, em 2014, todo o segundo semestre de 2014, eu fui a Frederico Westphalen, que é uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, fica a 8 horas de viagem de Porto Alegre. Então eu ia uma vez por semana para lá, e para assistir a aula, uma determinada disciplina, junto com uma aluna com deficiência visual. Ela estava se formando, estava estudando jornalismo, já estava perto de se formar e precisava então fazer a disciplina de Laboratório de Telejornalismo 3. O Laboratório de Telejornalismo 3 trabalhava com vídeo documentário. Então as aulas eram construídas sobre a exibição de documentários inteiros ou de fragmentos de documentários, e através dessas exibições e dessa discussão sobre os documentários é que o professor ia estruturando, né, o conteúdo. Então, foram 51 horas de aula, né, em que eu sentava ao lado dela e ia fazendo a descrição das imagens, e mais 17 horas de acompanhamento fora da sala de aula, em períodos reservados para estudo. Então, durante a aula, eu fazia a audiodescrição dos filmes que o professor estava exibindo, simultânea, e nesses períodos de estudo eu acompanhava, a gente assistia os filmes de novo, ou pelo menos as partes mais importantes desses filmes, para que eu pudesse fazer, porque ela precisava realmente, não só como espectadora, ela precisava realmente dominar aqueles filmes, então a gente conseguia assistir dando pause no filme e fazendo uma descrição mais detalhada de cada uma daquelas imagens. Aí, realmente, então, a ideia é que ela adquirisse um maior domínio sobre a linguagem desses documentários, dos recursos cinematográficos, das propostas estéticas dos diretores que foram estudados. Com a audiodescrição, essa aluna teve as mesmas oportunidades dos demais alunos, as mesmas dificuldades, inclusive, mas não outras dificuldades. Era um professor bastante rígido, exigente, no melhor sentido da palavra, e que foi também exigente com ela. Por quê? Porque ela estava tendo acesso ao material, então ela podia produzir tanto quanto qualquer outro aluno. É importante levantar que essa audiodescrição, esse trabalho que foi feito com ela, não agregava conteúdo de forma nenhuma. Tá? Não funcionou em nenhum momento como uma espécie de aula particular, monitoria, mentoria, não. Era simplesmente a descrição das imagens para que ela pudesse refletir sobre os filmes e criar o seu próprio conhecimento. A gente usou
equipamento para isso, tá? Um equipamento apropriado. E isso é bastante relevante. A gente usou um equipamento que era uma mesinha de som, tá? Com 2 plugs para os fones de ouvido. Então, ela ficava com um dos fones e eu ficava com o microfone. Perdão, não eram 2 plugs para fone, era para fone e um para microfone, e essa mesinha de som entre nós. Então, eu sentava do lado dela, ia falando no microfone e ela ia ouvindo. Por que a importância do equipamento? Se a gente não tivesse o equipamento, eu teria que estar cochichando no ouvido dela. Isso geraria ruído para os colegas mais próximos, geraria ruído para o professor e um incômodo de... Eu estaria realmente invadindo o espaço dela. Né? Com o microfone, ainda que eu estivesse sentada perto, porque a gente tinha, né, a limitação do fio, né, do cabo, eu podia falar num tom de voz mais baixo, né, aproximando bastante o microfone e falar num tom de voz mais baixo, perturbava muitíssimo menos, não invadia o espaço dela e ainda possibilitava total autonomia por parte dela. Ela podia aumentar o volume da minha voz, baixar o volume, né, do que ela estava ouvindo, e ela podia inclusive tirar os fones ou desligar o equipamento se em algum momento a audiodescrição estivesse atrapalhando a percepção dela sobre alguma coisa. Então ela tinha total autonomia sobre o que ela estava ouvindo, e isso é fundamental nesse processo. Tá? Foi muito importante também a postura do professor. O professor, primeira postura do curso, né? Eles me chamaram, ainda antes dela ser aluna dessa disciplina, para promover um curso sobre audiodescrição para os professores que dariam aula para ela ao longo de todo o curso. Isso não os tornava audiodescritores de maneira nenhuma, era só um curso de sensibilização, mas foi um passo importante para que eles pudessem entender que tipo de recurso ela precisava, o que eles poderiam e deveriam buscar para que ela, né, pudesse realmente cursar com autonomia e com equidade em relação aos outros alunos. Então isso foi muito importante, e esse professor dessa disciplina fez o curso. Quando chegou o momento dela fazer a disciplina, ele disse: eu não sou audiodescritor, eu não vou ter como fazer realmente uma audiodescrição de todos os filmes que eu vou exibir. Então por isso que me chamaram, né? O que é uma postura muito acertada, porque é importante contar com profissionais, sim, para esse trabalho. Mas o professor teve algumas atitudes muito bacanas, muito fundamentais para o bom andamento do processo. Uma delas é que ele me passou todos os filmes com os quais ele ia trabalhar bem antes, com bastante antecedência. Isso me possibilitou assistir a tudo, estudar os filmes, e mesmo que a audiodescrição em si fosse simultânea, eu não preparei roteiro antes, a ideia era fazer só dos trechos que ele fosse exibir na hora, mas eu não era pega de surpresa, eu sabia o que ele ia exibir, eu tinha assistido antes, eu já estava preparada para aquela audiodescrição. Outra coisa em relação à postura do professor é que ele realmente não só foi exigente, mas ele provocava muito ela. E ele tinha o cuidado de que essas provocações fossem sempre verbais. Né? Então ele travou ele travou relacionamento com essa aluna. Isso foi indispensável. As descrições, isso eu acho muito interessante, as descrições, elas não se restringiram aos filmes, tá? Ou ao conteúdo que o professor estava exibindo. Houve a preocupação da gente descrever também o entorno, o ambiente, a sala de aula, né? Eu tenho aqui alguns exemplos. O ambiente da sala, movimentações e gestos relevantes por parte do professor e dos colegas, a aparência do professor, as vestimentas. Teve um dia, por exemplo, que uma menina estava falando, eu disse: olha, essa menina que está falando agora, ela tem o cabelo cheio de dreads. E ela disse: nossa, eu curso a faculdade com essa menina desde o início e eu não sabia que ela tinha dreadlocks no cabelo, eu nem imaginava que ela tinha o cabelo assim.
Um outro momento também que uma aluna colocou a mochila, a bolsa na cadeira, a cadeira virou, caiu no chão, né, com peso, fez um estardalhaço, e o fato de ter um audiodescritor podendo dizer era a mochila na cadeira, a cadeira caiu pelo peso da mochila, possibilitou que ela tivesse referência de onde esse estrondo, que estrondo foi esse, por quê, né? Então às vezes são detalhes, né? O professor fazendo careta para dizer que quem fosse mal na prova, a consequência era careta. Então, ela ter acesso a informações visuais que acontecem o tempo todo, né? Isso foi muito importante. Então, tudo isso foi descrito, né? Para a gente realmente inserir a aluna no contexto da sala de aula, não só no contexto da disciplina. Isso gerou também um efeito nos colegas, no professor e na própria aluna. Era uma aluna que sentava no fundo da sala, que ficava isolada. O fato dos colegas saberem que ela estava tendo acesso às imagens começou a fazer com que eles se aproximassem mais. Gerou uma tranquilidade para eles. Eles começaram a se aproximar mais, ela começou a ter um relacionamento muito melhor com os colegas. A cada aula ela ia um pouco para frente, ela terminou a disciplina sentada bem na frente, interagindo com o professor, coisa que ela não fazia. Então gerou uma segurança muito grande, né, para ela, e realmente mudou a dinâmica das relações em sala de aula. E no final da disciplina eles precisavam produzir um documentário em grupos, e ela participou dessa atividade, normalmente. E isso depois foi exibido no auditório, então também foi a oportunidade de sentar do lado dela com o equipamento e descrever não só o resultado do filme que ela tinha ajudado a fazer, mas de todos os colegas. Ela pôde assistir a toda a sessão de exibição, essa sessão especial de exibição do final da disciplina. Então foi um processo de inclusão, foi um processo de justiça, foi um processo de permitir que a deficiência visual não fosse limitadora, né? Então era isso, eu queria compartilhar essas duas, né, experiências com vocês. Eu espero que então daqui a pouquinho a gente possa conversar ao vivo. Essa troca é sempre a parte mais gostosa, né, de todos os eventos. Então, até já!